Olha, eu acho que a gente tem de colocar as coisas nos lugares aí. O que era errado era aquela expectativa criada antes pelo governo brasileiro quanto a que o fato de o Bolsonaro dizer I love you pro Trump e ficar fazendo juras de amor, enviar seu filho para ser embaixador e ter sido recebido em março, tudo isso faria com que a gente tivesse uma espécie de fast track para a OCDE. Então, este era o erro, esta era a mistificação. O que aconteceu agora, e até para quem for mandar resposta para a gente, áudio, não é que se preferiu a Argentina e a Romênia. Esses dois pleitos estavam na frente do pleito brasileiro. Então é natural que elas sejam aceitas, esses países sejam aceitos antes do Brasil. O Brasil só pleiteou formalmente o ingresso na OCDE a partir deste ano. Então o que se vendeu errado antes foi aquele peixe vendido pelos Olavetes, pelo Felipe Martins, etc., de que o Brasil passara a gozar de um novo status. E aí hoje, pego aí na mistificação, ele está dizendo que quem cobre política é que não entendeu e que nada mudou. Balela, balela. O que eles venderam naquela visita era que o Brasil tinha conseguido mundos e fundos do Trump, e não é verdade. O Trump deu um tapinha nas costas do Bolsonaro, falou, legal, vou apoiar o teu pleito, só que os negociadores brasileiros, americanos, seguem o mesmo ritual de antes, sem nenhuma deferência ao Brasil, porque não é esta a política que os Estados Unidos adotam na sua diplomacia, não tem deferência para chapa, para brother. Os Estados Unidos adotam uma política absolutamente pragmática, em cima dos seus próprios interesses, e o interesse dos Estados Unidos neste momento com a OCDE é não ampliar muito o seu escopo, não ampliar muito o número de países que a integram, justamente restringir um pouco. Então, por isso que não vai ter vida fácil para o pleito brasileiro. Talvez no ano que vem, quando se trocar o secretário-geral da OCDE, o Brasil entre numa nova leva de países que terão o pedido analisado. Até lá, o que tem acontecido são reiterações de apoio e simpatia ao Brasil que de prático não levam a nada. Aliás, na vida prática, hoje houve um evento importante aqui em São Paulo, um fórum de investimento no qual falaram o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o chanceler Ernesto Araújo e também o secretário-geral adjunto para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da OCDE. Um alemão chamado Ludger Schunknet. E aí ele fez uma fala bastante contrária à fala das autoridades brasileiras quanto ao quanto o Brasil está preparado para ingressar na OCDE. E aí eu vou ler. Abre aspas. Se vocês não se importarem que eu fale disso, nós temos um progresso significativo do Brasil, mas ainda temos bastante espaço para melhorias. O Brasil está menos integrado à economia global, o que acaba deixando um pouco mais sem os benefícios das cadeias de valor do mundo inteiro. Recentemente tivemos o acordo do Mercosul com a União Europeia, que é um marco importante, mas gostaríamos de ver progresso em treinamento e educação, porque é crucial aumentar o nível de competências cognitivas e lidar com faltas específicas de habilidades. Então, o que ele está dizendo aqui é que o Brasil ainda precisa fazer muitas lições de casa antes de ingressar na OCDE. Trago mais um dado aqui para reflexão do nosso ouvinte e internauta. A questão ambiental também vai ter peso nesse pleito para ingresso. O Brasil comprou brigas com a Alemanha, com a Noruega e com a França, que também tem assento na OCDE e também vão ter voz, não são só os Estados Unidos. E, por fim, lembrar que o Brasil, em troca dessa promessa de um apoio do Trump para ingressar por uma espécie de porta lateral na OCDE, já abriu mão de outras prerrogativas que ele tinha. Entre elas, a de responder como país em desenvolvimento em algumas questões ligadas à OMS. Ele teve de abrir mão disso para pleitear o ingresso na OCDE. Então, fez uma coisa unilateral e não recebeu de volta. Da mesma maneira, abriu mão dos vistos para cidadãos americanos aqui no Brasil, também em troca dessa promessa. E a outra promessa era que os Estados Unidos nos apoiariam como um aliado especial extra-OTAN, que também ainda não se concretizou. Então, o que acontece agora é o Brasil sendo Brasil, não tem nenhum status especial e toda aquela mesura, aquele exagero
de rapapés com o Trump só nos fez passar vergonha e não nos deu status nenhum especial. O que houve nessa carta não é excepcional, é normal. Não é que o Brasil perdeu e deixou de ser apoiado. Pode vir a ser apoiado lá na frente. Mas isso é o que segue o rito normal, sem nenhuma brodagem, no more I love yous entre o Trump e o Bolsonaro. Justamente por isso é que esse pleito para entrar na OCDE é muito mais do Ministério da Economia do que do próprio Itamaraty, que a gente sabe nem acredita muito nessas organizações multilaterais, né? O Ernesto Araújo não é um fã do multilateralismo, mas essa ideia de que ingressar no Clube dos Ricos, na OCDE, traria uma melhora de percepção do Brasil como um país que está fazendo a lição de casa na questão do ajuste fiscal, que está promovendo reformas e que, portanto, é um porto seguro para investimentos, ela é uma ideia da equipe do Paulo Guedes. É o Paulo Guedes que nutre esse desejo e que até vinha também se jactando de o Brasil ter obtido um status aí para ingressar mais rapidamente. Agora, diante da revelação pela Bloomberg dessa carta em que os Estados Unidos recusaram uma oferta do secretário-geral da OCDE para incluir mais países nesse bolo que vai entrar agora, portanto, aí há sim um veto a que o Brasil ingresse neste momento, algo que poderia ter acontecido. O Paulo Guedes disse que já tinha sido informado a respeito da carta, que ela já tinha chegado ao seu conhecimento. Portanto, o governo brasileiro não divulgou algo que não era exatamente positivo para ele, para a sua imagem, para essa imagem que ele quer vender de um aliado de primeira linha do Trump. E aí entra a discussão, uma que a gente tem de fazer, porque coloca na dimensão correta o papel do Brasil na geopolítica, que é o que o Trump esperaria obter de apoio do Bolsonaro aqui no continente, em que o Bolsonaro poderia ser útil para justificar um apoio mais específico do Trump. A gente tinha a questão da Venezuela, que não se conseguiu encaminhar como os Estados Unidos desejavam. Chegou-se a imaginar, naquela época em que o Bolsonaro esteve lá, em março, estava muito premente a ideia de que poderia haver uma transição do Maduro para o Juan Guaidó, algo que não se confirmou. Então, nesse aspecto, a aliança com o Bolsonaro deixou de ser uma prioridade imediata para o governo norte-americano, porque essa questão da Venezuela entrou numa fila mais atrás de assuntos internacionais de interesse de Washington. Então, o Brasil também perdeu um pouco a graça de março para cá, o que ajuda a explicar o porquê de não ter nenhum empenho específico em apoiar o pleito brasileiro.